Olá, sejam bem-vindos ao primeiro curso de qualificação multidisciplinar em doenças respiratórias crônicas. Meu nome é André Suzuki, sou pneumologista da Policlínica Centro. Declaro que, para o tema proposto, não possuo conflitos de interesse. Coube a mim falar sobre o panorama do impacto da Covid-19 no município de São Bernardo do Campo, avaliação e acompanhamento dos pacientes pós-Covid na atenção primária de saúde e fluxo para encaminhamento para a atenção secundária. Começamos definindo o que é pós-Covid-19. Teste positivo para a Covid-19 não é um pré-requisito para o diagnóstico, uma vez que, especialmente no início da pandemia, não havia testes diagnósticos disponíveis para todos os pacientes. Sendo assim, definimos como agudo a persistência dos sintomas após 3 semanas a partir do início dos primeiros sintomas da Covid-19 e crônico para pacientes que persistem com sintomas após 12 semanas a partir do início da doença. O objetivo do segmento dos pacientes é identificar e gerenciar de forma proativa as complicações da infecção, apoiar os pacientes durante a fase de recuperação e preservar o status de saúde do paciente. E também identificar as complicações respiratórias, como gravidade da doença, sequelas respiratórias de longo prazo e sua deficiência funcional. Qual o destino do paciente após alta hospitalar de Covid-19? É com o clínico geral. Muitos perguntam, por que o clínico geral, uma vez que o paciente teve uma longa internação com diversas complicações pulmonares? A resposta está baseada nesses dois documentos, publicados no Blue Medical Journal da British Thoracic Society. Um deles falando do manejo pós-Covid na atenção primária e o outro no segmento desses pacientes que tiveram pneumonia por Covid-19. Sendo assim, a avaliação médica ela deve ser feita por consulta presencial ou por telemedicina em 4 a 6 semanas após a alta hospitalar. E precisamos entender a epidemiologia da hospitalização, sendo que a maioria das admissões foram em enfermaria, aproximadamente 15%, e uma pequena parcela necessitou de unidade de terapia intensiva, aproximadamente 5%. Dentre essas, uma minoria precisou da ventilação invasiva. Como severidade de acometimento, a população mais acometida são do sexo masculino, idosos, e das etnias negros e asiáticos, e das comorbidades, a obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2. Aqui deixo apenas como ilustração um boletim acessado no dia 16 de outubro de 2020 sobre o número de óbitos confirmados no nosso município. Apenas para ressaltar que a maior parte dos óbitos ocorreram nas pessoas do sexo masculino. Como as complicações pulmonares, a pneumonia viral causada pelo SARS-CoV-2, que leva a um comprometimento de destruição do epitélio alveolar, danos intersticiais e dano capilar, especialmente o endotélio vascular. Esse é um estudo que mostra as sequelas pulmonares na alta hospitalar da Covid-19. Então, pegaram um grupo de pacientes e fizeram tomografias na alta hospitalar, na primeira semana, segunda e terceira semana após a alta hospitalar. E aqui mostra que a maior parte das alterações tomográficas foram as opacidades em vidro fosco e as estrias fibróticas. Mas o mais interessante é que a maior parte dessas lesões, elas tendem a regredir ao final da terceira semana. Apenas as opacidades em vidro fosco ainda persistem alteradas. E no manejo? Primeiramente, precisamos ter a confirmação clínico-radiológica de pneumonia causada por SARS-CoV-2. Quais testes são necessários? Uma história clínica minuciosa e exame físico. Exames de sangue, se necessário, estudos de imagem torácica e prova de função pulmonar sempre que possível.
Como sintomas, a maior parte deles apresentam tosse, febre baixa, fadiga, dispneia, dor torácica, dores de cabeça, dificuldades neurocognitivas, como insônia, ansiedade e parestesias, dores musculares, fraqueza muscular, distúrbios gastrointestinais, descompensação metabólica, tromboembolia, depressão e manifestações cutâneas. Essa é uma ferramenta proposta pela European Respiratory como uma ferramenta para avaliação do status funcional do paciente pós-Covid-19. Deixo aqui apenas para ilustrar que eles variam numa escala de 0 a 4, porém, muito parecida com a nossa ferramenta da MMRC, amplamente utilizada nos nossos pacientes com DPOC e bastante conhecida. Aqui um estudo que mostra, publicado também na European Respiratory, as alterações funcionais dos pacientes pós-Covid-19. Então, de um total de 110 pacientes que foram incluídos nesse trabalho, apenas 3 pacientes apresentavam doença pulmonar. E a principal alteração de função pulmonar que ocorreu nesses pacientes é a alteração da difusão do monóxido de carbono, que, independente da gravidade da doença, foi estatisticamente significante como principal comprometimento. Nos estudos de imagem, o tempo médio para a normalização radiológica ainda é incerta. A British Thoracic Society recomenda controle radiológico em 6 a 12 semanas e a American Thoracic Society não recomenda controle radiológico. É importante saber que não é recomendado controle de imagem em pacientes que não tiveram pneumonia viral e também naqueles pacientes que tiveram sua pneumonia viral resolvida durante a internação. Quando devemos encaminhar ao serviço especializado o paciente? Primeiramente, evidência de danos pulmonares detectado em estudo radiológico, déficit em testes funcionais, hipoxemia persistente, e também saber que a evidência de comprometimento funcional, porém sem nenhuma alteração intersticial ou vascular pulmonar, considerar a respiração disfuncional e provavelmente esse paciente necessitará de fisioterapia respiratória. Aqui é um fluxograma de atendimento dos pacientes egressos de internação por pneumopatia por COVID, proposto por nós para o nosso município. Então, o paciente egresso da internação por pneumonia por COVID, ele deve procurar a sua UBS de referência, onde será realizada a avaliação do caso. O clínico geral fará uma anamnese geral desse paciente, checar seus antecedentes pessoais, histórico de vacinação, checar exames radiológicos e realizar um exame físico. Caso esse paciente apresente-se pouco sintomático, ou seja, um MMRC de grau 1 e 2, e uma tomografia com lesão menor do que 25% de comprometimento, deverá fazer uma discussão de caso com o pneumologista matriciador presencial ou à distância, e esse paciente terá um segmento trimestral na UBS durante 1 ano com o suporte do matriciamento. Já se o paciente ele está sintomático, com MMRC de grau maior ou igual a 3 e com tomografia maior do que 25% de comprometimento, discute-se o caso com o pneumologista matriciador. Esse paciente fará uma nova tomografia entre 40 e 60 dias aproximadamente. Caso esse paciente tenha uma lesão ainda maior do que 25%, esse paciente deverá ter um segmento na pneumologia conforme plano de cuidados, onde esse paciente também será submetido à reabilitação pulmonar e fisioterapia respiratória. Deixo aqui esse link com um vídeo explicativo sobre esse fluxograma que está hospedado no YouTube. Como conclusão, a maioria dos pacientes irão se recuperar sem a atuação do especialista e a interação interprofissional pode ser atingida através de tecnologias por vídeo. Muito obrigado. Agradeço a disposição de vocês e estamos na Policlínica Centro para dúvidas e maiores esclarecimentos.